E como será o Santos de Odair Hellmann em 2023, principalmente levando em consideração as características dos últimos trabalhos do Odair, tanto no Internacional, Fluminense, lá no Clube Árabe, como também as características do atual elenco e também das 4 contratações que até o momento o Santos anunciou: Messias, Mendonça, João Lucas e Dodi. Vamos falar sobre isso. Vou dar aqui, na minha opinião, qual seria a escalação ideal e também um trecho da entrevista coletiva do Odair Hellmann falando sobre o que ele imagina do Santos na próxima temporada, o que ele imagina, de que um time dele precisa se comportar em campo. Então vamos começar aqui relembrando como foi a passagem do Odair no Internacional. E um contexto importante também. O Inter, quando ele assume o Internacional, era o primeiro trabalho profissionalmente, de treinador do Odair Hellmann, esse primeiro desafio. E ele pega um Inter que estava voltando da Série B e conseguiu levar o Internacional para uma Libertadores. Ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com 69 pontos e teve a terceira melhor defesa. E uma coisa importante da gente destacar do trabalho do Odair no Internacional é que ele não tinha um camisa 10, Esse camisa 10 que a gente está sempre falando aqui, que o Santos precisa contratar, não tinha no Inter. Ele trabalhava bastante escalando 3 volantes. E esses 3 volantes eram Dourado, Edenilson e Patrick, que eram jogadores que se revezavam ali, tanto na criação de jogadas, como também defensivamente. E deu certo. Era um time também que jogava bastante em transição, buscava sempre a velocidade, e deu certo. O Internacional foi para a Libertadores depois de subir, na temporada seguinte, que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na outra temporada, em 2019, houve uma queda do Internacional, alguns jogadores saíram, alguns jogadores se machucaram, e o Inter, que em uma temporada estava no terceiro lugar, acabou ficando no 7º lugar, tá certo? Depois que ele sai do Internacional, ele vai para o Fluminense, e no Fluminense ele também trabalha com 3 volantes, inclusive o Dodi, que acabou se destacando, foi o melhor momento da carreira até então do Dodi, foi jogando dessa forma no Fluminense com o Odair Hellmann. 3 volantes, e sempre também mescla de alguns jogadores mais veteranos e também jogadores mais jovens. No Fluminense também, que não tinha nenhuma contratação bombástica, nenhuma estrela, ele conseguiu levar o Fluminense até o 5º lugar do Campeonato Brasileiro. Na Arábia, ele não conseguiu nenhum título, mas ele conseguiu a melhor classificação dos últimos anos lá do Clube Árabe que ele estava comandando. Os aproveitamentos lá na Arábia, 47,22%, no Fluminense 55,56% e no Inter 60,93% de aproveitamento. Características gerais dos trabalhos do Odair Hellmann. Daqui a pouco a gente passa aqui falando para o Santos mesmo, o que a gente pode esperar. Gosta bastante de trabalhar com o centroavante fazendo pivô, e isso pode ser interessante para o Marcos Leonardo, que ele faz isso muito bem, protege muito bem a bola para o jogador que vem de trás para receber. Laterais dando profundidade, e o Santos tem características assim. A gente vai falar daqui a pouco tanto o Natan, o próprio Felipe Jonathan, o jogador que sabe apoiar, o Lucas Pires também. O João Lucas é um pouco mais defensivo, mas ele gosta também dessa profundidade, dessa participação dos laterais também no ataque. Gosta também de fazer gols em contra-ataque, ou seja, ele monta o time de uma forma, monta uma armadilha ali para o time adversário, onde ele recupera a bola e parte em contra-ataque, obviamente, com superioridade numérica, consegue pegar a zaga adversária bagunçada e faz os gols. Por isso que é importante ter jogadores de velocidade, tanto no meio, nas laterais, os atacantes, enfim, para que isso dê certo, jogando em transição, jogando em contra-ataque. Também gosta de marcação alta em um determinado momento do jogo, em determinado setor ali do campo, e também marcação individual. É um técnico também que gosta de bolas longas, aquele fator surpresa, quando você nem imagina, dá uma bola longa ali e você consegue ter uma certa vantagem do adversário. Dito isso, vamos aqui ao elenco do Santos, que eu, na minha modesta opinião, imagino que pode ser o time titular para esse começo de temporada. Tô levando em consideração que Marcos Leonardo e Ângelo
vão ser titulares, tá? Que eles não vão para a seleção brasileira sub-20. Mas enfim. João Paulo titular, isso ele deixou também bem evidente, né, que não vai ter revezamento com o John, então o João Paulo deve seguir como titular, e ok, jogou muita bola nessas últimas temporadas João Paulo. Lateral, isso eu tô curiosa. Eu apostaria hoje que os laterais do Odair Helma seriam Felipe Jonathan e João Lucas. Felipe Jonathan avançando, dando mais profundidade ao time, e o João Lucas, aquele lateral que vai ficar para ajudar mais defensivamente. Porque o João Lucas, se a gente pegar os números dele no Cuiabá, na última temporada ele foi o líder de desarmes no Brasileiro, e nessa temporada foi o jogador com mais desarmes do Cuiabá, mesmo alguns jogos atuando ali na reserva. Então eu apostaria que ele vai com um lateral um pouco mais ofensivo e um outro mais defensivo, tá? Vou ficar surpresa se ele for com Felipe Jonathan e Natan. Natan, que é um jogador também que a gente brinca, né? Que é praticamente um ponta, joga muito mais como um ala. Então imagino que vai ser assim. Na zaga, fisicamente ok, Michael e Bauerman. O Michael principalmente pela característica de bola longa. Lembra que eu falei que ele é um treinador que nos últimos trabalhos trabalhou bem com bola longa? Inclusive no trecho que a gente vai mostrar daqui a pouco do Odair falando, ele fala sobre isso, de jogador que saiba dar bola longa, né, de surpreender o adversário com esse quesito. Rodrigo Fernandes também, geralmente ele dá algumas bolas longas também, é um jogador de marcação que ajuda, tem qualidade para sair jogando, então acho que o Rodrigo Fernandes, né, fica nesse time titular. Aí, para segundo volante, Dodi ou Zanocelo. Eu acredito, tá, isso é puro palpite, que o Dodi, por ter sido uma indicação direta do Odair Helma, sai um pouquinho com vantagem. Né? Ele é um jogador também que trabalhou com o Odair Helma com 3 volantes, então caso ele queira um Santos com 3 volantes, o Dodi meio que já sabe como o Odair gosta. Então eu arriscaria que o Dodi ganhe uma larga vantagem aí em cima do Zanocelo. O Zanocelo que terminou na reserva, né? Não foi tão utilizado assim pelo Orlando Ribeiro, precisa ver como está sendo o trabalho do Zanocelo nessa pré-temporada. Meia, aí é um problema. Né? Aí é um problema, mas eu vou colocar o Soteldo como meio-campista nesse time do Santos. Também dá pra gente pensar em Voney, Miguelito, Ed Carlos e Pirani. Ed Carlos a partir de março, né? Porque ele ainda tá se recuperando de uma luxação. Mas ainda essa incógnita, né? Qual será o meio-campista do Santos? Se for um cara mais cerebral, digamos assim, pode ser o Ivonei e o Ed Carlos, que são jogadores com essa característica. Pode ser também um Pirani? Pode ser. Pode ser um Ed Carlos quando ele estiver recuperado? Pode ser. Pode ser um Soteldo jogando mais ali como meia? Pode ser também, né? E jogando ali entre as pontas, você tem um Ângelo, você tem um Mendonça ou você tem um Soteldo. Aí depende muito dessa questão de meio campo, né? Construção de meio campo do Santos que vai ditar se, por exemplo, o Mendonça, na minha opinião, vai ser titular ou não. Se ele colocar o Soteldo como meia, aí eu acredito que vai ser Mendonça e Ângelo, né? E o Soteldo como meia, Marcos Leonardo ali como centroavante. Se não, eu colocaria Soteldo e Ângelo. É gosto pessoal, tá? Se você discorda, não tem problema nenhum. Que são jogadores com drible. Independente de qualquer coisa, os pontas são jogadores de drible e velocidade. Isso todos os jogadores do Santos têm. O Lucas Braga também tem velocidade, tem a questão, né, de pegar e partir para cima do adversário, enfim. E o Marcos Leonardo, que como a gente falou, é um jogador que faz bastante o pivô. Então acho que esses jogadores que foram contratados, né, e os jogadores também que alguns que estão no elenco do Santos, podem se encaixar com as características que o Odair Helma imagina para esse time do Santos. Vai dar certo? Não vai dar certo? Não sei. Mas acredito que a gente pode ter um Santos competitivo sem grandes contratações, porque foi isso que ele fez no Fluminense e no Internacional. Tudo bem que tem alguns aninhos aí, né, que passaram, mas ele conseguiu montar equipes competitivas sem a necessidade de grandes contratações, que é, né, o que está acontecendo no Santos no momento. Até o momento da gravação desse vídeo, nenhum reforço de peso foi anunciado pelo Santos. Então, vamos trabalhar com o que temos. Antes da gente encerrar o vídeo, deixo vocês com o técnico Odair Helma falando que ele imagina
do Santos para a próxima temporada e também de algumas características que ele espera dos jogadores. Confere aí. O que a gente pode esperar desse Santos enquanto sistema de jogo, enquanto característica dessa equipe? Qual que é a cara que você quer dar para esse time nessa temporada? Os pilares do meu trabalho foram e serão, continuarão, organização, concentração, intensidade, isso eu não abro mão. Essa é uma característica de jogadores concentrados até o último segundo, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo dentro do campo. Os jogadores e nós precisamos buscar o resultado, buscar a vitória, buscar a situação. Então ela está dentro dessa concentração total, né? A intensidade, porque o futebol hoje ele é intenso, mas quando eu falo de intensidade eu não estou falando só sem bola, eu estou falando com bola, a velocidade de passe, a troca de lado de campo, né? Um passe hoje mais acelerado desequilibra o sistema defensivo do adversário, uma virada de jogo numa situação do lado oposto quebra a linha de marcação. Então, intensidade e organização. Eu acredito numa equipe muito organizada. Eu acredito na organização e trabalho isso. E as características, sistema, 4-2-2, 3-4-5. Tem um sistema que eu gosto muito, que é o meu amigo Hélio Carraveta, que trabalhou muitos anos com a gente no Internacional e com prazer está aqui no Santos hoje. Ele fala que o melhor sistema é o 4-4-4. Tem 12 jogadores em campo, né? Esse, em termos de número. Resenha furada dele, porque ele diz, eu não entendo nada dos numerozinhos. E eu também não olho para os números. Eu quero tentar desenvolver uma característica para as fases do jogo. Qual é a característica que nós vamos desenvolver na fase ofensiva do Santos, no momento de construção? Ou se os jogadores têm característica mais de verticalidade, nós precisamos apostar nisso e trabalhar isso, né? Qual é a característica defensiva que o Santos teve até agora e qual é a que eu trabalhei nas equipes e que deram bons resultados, né? Um bom ataque marcando, né? Tu tá lá construindo, mas tu tá bem posicionado por trás para não ceder o contra-ataque para o adversário, para que passe mais confiança para o atacante, para o meia, né? Desenvolver a ação ofensiva. Essas são características que minhas equipes sempre tiveram. Compactação, velocidade no jogo, técnica, construção inicial, mas você precisa preparar ações, estratégia e formas, variações, porque senão você tem uma característica muito principal e todos os adversários daqui a pouco te estudam, te criam muita dificuldade para aquela situação e você precisa buscar mecanismos para encontrar essa solução. Então, características defensivas de um ataque marcando muito forte, uma compactação muito forte, né? Uma pressão pós-perda, uma ação no momento, porque se você, por exemplo, vamos lá, hoje está muito mais formal, mas nós vamos muito mais no dia a dia para uma parte mais boa. Vou dar um exemplo. Vamos falar sobre característica. Soteldo, Marcos Leonardo, Ângelo, Lucas Braga, Mendonça. Qual é a característica desses jogadores? São jogadores que têm drible, jogadores que têm verticalidade, jogadores que têm ação. Vamos observar o Juan, vamos ver qual é a característica que ele dá para a equipe, né? Vamos olhar o Pirani, vamos ver qual é a característica para dar para a equipe. Mas estou falando desses, para não elencar muitos. Esses jogadores te dão velocidade, te dão drible, te dão verticalidade, mas também te dão posse. Não é verdade? Eles também te dão qualidade na hora de desenvolver um jogo. Por exemplo, no Internacional, em 2018, o ataque que conseguiu ter uma sequência mais de jogo foi Nico Lopes, Damião e Potker. Qual é a característica principal desses jogadores? Velocidade, verticalidade, e não é uma característica muito de posse. Por mais que você treine, por mais que você queira, como treinador, um time que jogue apoiado, que tenha posse, mas não é a característica principal dos jogadores. Então você cria movimentos e estratégias para potencializar essa característica individual e coletiva. E o time desenvolveu coletivamente e individualmente. Então, esses os encaixes que a gente vai buscar
individualmente para traduzir para a equipe, né? A gente trabalha muito a 5, a bola parada ela é tão decisiva, ela está decidindo de novo Copa do Mundo, né? Eu dei uma olhada nos números, nós temos um percentual baixo na bola parada, tanto ofensiva como defensiva, nós precisamos aumentar esse percentual nosso, que é um momento importante do jogo, mas trabalhar todas as ações. A equipe precisa ter solução dentro do campo. Precisa ter a solução no momento. Tem espaço, tem jogadores com velocidade. Trabalhou isso? Velocidade. Transição rápida, contra-ataque. Né? Verticaliza, olha para o gol. Pô, o time adversário conseguiu compactar, conseguiu não deixar você ter esse espaço, trabalha a bola, fica com ela, troca de lado, né? Balança a equipe adversária, e eu acho que nós temos a capacidade, a qualidade e característica de jogadores para que a gente possa trabalhar nesse sentido.